não é o burguês é quem assinou o cheque do Neymar. O burguês é o Sheik, né? dono do Paris Saint-Germain. Ele é o burguês. Porque ele vive dos rendimentos, do trabalho dos jogadores, do lucro, e ele não tem que trabalhar. E ele é uma exceção, a gente não pode tomar exceção pela regra também. E a questão é, por que a gente tem a ilusão de que a classe média e a classe A, pelo recorte do IBGE, é a burguesia? Porque a gente tem contato direto com ela. A gente não tem contato com a burguesia. Você não vai dar rolê no shopping e encontrar o Lehman. Os caras estão onde? Eles só vivem em círculos fechados. Em outro, na Suíça, na puta que A pariu. gente não tem contato com a burguesia. Só que a classe trabalhadora tem contato com a classe média. E a gente não tá dizendo que um médico que ganha 50 mil por mês e um trabalhador que ganha um salário mínimo não são diferentes. Eles são diferentes. O que a gente tá dizendo é que eles são da mesma classe social. Entendi. Pode colocar o pequeno empreendedor, o pequeno burguês como classe média também. A grande burguesia consegue comprar bancada temática no parlamento. A pequena burguesia não. A pequena burguesia oscila entre ser trabalhadora e ser dona de meio de produção. A teoria da conspiração de que existem um número X de famílias que estão aí mexendo as cordinhas desde sempre. Famílias que dominam economicamente o Brasil, todas, né? A gente tem a ascensão de outras famílias que estão como protagonistas no cenário político e econômico brasileiro desde as capitanias hereditárias. Essa galera vai herdando as coisas. Cada vez mais se distanciando. Aquele episódio do MC da falar a burguesia fede e todo mundo criticar porque ele tava no Lollapalooza. A burguesia não estava no Lollapalooza, tá? Aquelas pessoas são classe média, classe alta. Isso não é burguesia. Mesmo que o estilo de vida de uma pessoa que ganha 50 mil por mês seja radicalmente diferente de quem ganha um salário mínimo, não é a raiz da desigualdade. Achar que essas pessoas são a raiz da desigualdade é um erro. Elon Musk da vida. É burguês. E o cara da Microsoft, Bill Gates. Quando ele sai disso daí e começa a doar e fazer melhorias, ele deixa de fazer parte da burguesia. E continua porque a maior parte desses trabalhos filantrópicos são para fazer abatimento de imposto de renda. Existe também um grande trabalho de manutenção da imagem pública, né? O Elon Musk abertamente falou, a gente dá golpe em quem a gente quiser. Isso é poder político. A Bolívia, porque ele precisa das reservas de lítio, eram importantíssimas a fabricação das baterias da Tesla. A burguesia tem poder político e poder político internacional. É uma das coisas que caracteriza a burguesia como classe. Pô, pro Jeff Bezos é maravilhosa a ideia dos Correios ser privatizado. Porque aí ele consegue colocar a Amazon Prime, teoricamente, né? Como um serviço bom, barato, para atender todos os lugares. Por que ele vai apoiar isso? Ele vai ganhar dinheiro tendo acesso a um sistema logístico de um país como o Brasil. Ele ganhando o correio e ganhando todas essas rotas, ele ganha um poder monopólio absurdo de distribuir qualquer coisa. E isso é uma característica fundamental do neoliberalismo. A burguesia ligada ao capital financeiro começa a superar em poder político a burguesia ligada ao capital industrial. Por exemplo, os acionistas majoritários da Petrobras, atenção, você aí que tem 20 ações, não é você, tá bom? Fica tranquilo. Os acionistas majoritários da Petrobras, qual vai ser a política tocada pela empresa no Brasil? Afeta a vida de centenas de milhões de pessoas. E isso é uma toada neoliberal, porque começamos a ver o mercado avançando sobre setores que ele não tinha avançado pregressamente. Distribuição de água é o mais sintomático. No Chile isso aconteceu. Na Inglaterra toda a distribuição de água foi privatizada. Setor estratégico não pode ser privatizado de maneira permanente, né? Então aeroporto, tem energia elétrica por 50 anos. Não é permanente porque caso tiver uma guerra eles vão devolver com FII. Isso ao longo da década de 90 inteira. Uma privatização de setores estratégicos que pregressamente não eram mercadoria. É um avanço que tem a ver com a própria contradição do capitalismo. Como ele está em constante expansão, a hora ele chega nos seus limites físicos. Ele tem algumas opções. Ou encontrar novos mercados, por isso que ele se expande para o planeta todo, ou destruir o tecido produtivo, por isso que crises são momentos oportunos de expansão do capital. E aí o neoliberalismo começa a avançar sobre esses setores estratégicos, porque como a dimensão financeira do capital começa a superar a produtiva, interessante para essa burguesia financeira é criar ativos para especular. Então a ideia é privatizar um setor, comprar ativos, esperar o valor crescer e vender, e só especular, sem criar nada. Política da própria Petrobras, uma ingerência dominante dos interesses privados numa indústria que é fundamental para o Brasil e que acarretou numa inflação que a gente não via há muito tempo, porque no Brasil a inflação ela é também oriunda da política de preços dos combustíveis que encarece absolutamente tudo da nossa vida cotidiana. Porque a nossa malha de transporte é rodoviária, né? Não é metroviária. Inclusive a malha metroviária foi sucateada com o tempo. Trens foram sendo fechados porque dizia ligada às montadoras e da distribuição de combustível tinha interesse nisso também. Então, isso tudo não é uma teoria da conspiração. O poder político da burguesia, ele tá nos rodeando o tempo todo. A gente sempre tem que salientar. Não vale a pena a gente colocar classe trabalhadora contra classe trabalhadora. Tem que ter clareza de quem são os nossos antagonistas de classe. E não é o cara que tem um salário alto. Cara, não é a
raiz do problema nem se ele quiser. Às vezes esse próprio cara acha que ele é a classe Claro. dominante. A gente quer, naturalmente, ter um estilo de vida mais confortável, com menos perrengue. É uma Sim, merda claro, passar claro. perrengue. Pode até chegar num determinado estágio que uma pessoa que ganha 100 mil reais, 200 mil reais, ela eventualmente consiga acumular e aí virar um burguês. É bem difícil, mas é possível. Quando a gente fala extinção da propriedade privada dos meios de produção, tem gente da pequena burguesia ou da classe média que pensa assim, quando eu for rico? E quando eu tiver uma fábrica? Aí vão querer expropriar a minha? Sejamos realistas, né? A maior parte das pessoas nunca vai ter acesso a esse tipo de coisa. Concentra cada vez mais. Vai se tornando cada vez mais inacessível. Então, quando a gente fala em propriedade privada, a gente tá falando do interesse da maioria.